Bom, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje a gente está falando sobre disco, eu e o Giovanni. A gente vai fazer aqui um paralelo. A gente vai contar um pouco da história do vinil, vai contar as diferenças entre os mecanismos dos toca-discos, dos antigos, dos novos. A gente vai falar um pouco sobre os termos técnicos, vai falar também sobre como cuidar. E trouxe aqui alguns exemplos para poder ilustrar enquanto o Giovanni fala para a gente. Vou pedir para você se apresentar para as pessoas agora, Giovanni. Fica à vontade aí. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite para falar desse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante. Meu nome é Giovanni, algumas pessoas aqui já me conhecem. Eu coleciono disco há muitos anos já. Na verdade, a minha coleção de vinil ela teve dois momentos, né? Teve um momento em que eu era criança, em que eu vivia em casa, né, com os discos, porque era o que a gente tinha na época, não existia CD, então eu peguei bem o comecinho da transição do disco para o CD, e depois, lá para frente, já ali no metade ali dos anos 2000, eu voltei a colecionar vinil e coleciono até hoje. Legal. Isso aí, essa parte de coleção também, assim, para quem não sabe, eu faço umas lives de coleção aqui. Mas hoje não vai ser pauta de coleção, a gente vai falar da parte mais técnica, justamente para ajudar vocês que estão começando no mundo do vinil ou que tem alguma dúvida. E aqui o espaço é para vocês. Se você estiver assistindo aqui no Instagram ou no YouTube, quando tiver editado, o espaço é para tirar dúvida, né? Então eu já vou pegar Sou. aqui a nossa pauta, que é a gente falar um pouco da história dos toca-discos, né? Como que começou, antigamente tinham vários modelos, tinha os compactozinhos, né? Que eram tipo, as maletinhas de antes, também que eram algumas maletinhas de plástico, não era antigamente? E tinha também aqueles Olha, grandões. antigamente, eu peguei a época do 3 em um, que depois virou o 4 em um quando entrou o CD, né? Mas antes dessa época que eu peguei, existiam vários tipos de toca-disco portáteis. Isso. Eram bem parecidos com os toca-discos de maletinha e alguns outros que tem hoje, que tem esse design mais vintage. Mas, na real, eles eram mais robustos, tinham um pouquinho, era um pouquinho melhor do que existe hoje aí no mercado. Antes disso tinha o gramofone, né? Para quem lembra, Hum. que era aqueles que tinham, parecia uma flor, assim, que tocava os discos de 78 É o rotações e tal. Grammy. O Grammy é um gramofone. O Grammy é um gramofone, exatamente. Mas eu peguei a época do 3 em um mesmo, que a gente tinha em casa, e eu gostava bastante, inclusive usava bastante o toca-fita também, além da parte de disco, porque a gente não tinha grana para ficar comprando muito disco. Então, o meu hobby era comprar fita e gravar algumas coisas que tocavam no rádio quando eu queria ouvir de novo aquela música, né? Era o que a gente tinha a tecnologia que a gente tinha na época para ouvir, né? E torcer pro radialista não falar no meio da música, né? Às vezes falava, aí depois a música passava de novo, gravava de novo a mesma música. Era isso. Mas peguei essa época do 3 em um ali nos anos 80, na metade dos anos 80, que foi quando a gente teve em casa um toca-discos. Era um toca-discos da Sharp, bem simples assim. Não sei se alguém aí que está aí na live lembra dessa marca, que existia no Brasil na época. E, nossa, eu Hein? gostava muito. Deu Gostava uma bastante. travada aqui, deu uma travada aqui na sua imagem e no seu áudio aqui. Voltou. Voltou. Então era isso, aí a gente tinha esse 3 em 1 da Sharp lá, e depois foi entrando, né? Foram entrando os modelos melhores, aí já veio o 4 em 1 que você podia também tocar o CD, né? E aí começou o mercado do CD ficar muito mais forte que o mercado do vinil, e enfim, né? O vinil foi parando de vender ali em meados de 95, 96 mais ou menos. Sim, isso aí. Eu peguei o final do vinil e assim, até lá em casa, eu tava até conversando com a minha mãe, eu até tinha uns vinis, né, das safras finais, só que a gente teve uma infestação de cupim e acabou que o disco ficou todo ruim, porque não comeram o disco, né, mas o Sim. disco ele tava todo arranhado, todo mofado e não tinha mais como recuperar, porque tava aquele mofo bem impregnado.
E aí sim. a gente achou melhor jogar fora. Porque não tinha. Se fizesse. E também na época eu não colecionava. Então, algumas coisas eu até É, salvei, mas. na época era assim, a gente não colecionava disco, né? A gente comprava o que estava na moda, por exemplo, o disco de novela, a novela da moda, era o que era comprado. Eu em casa tinha bastante disco, eu tenho alguns até ainda, inclusive um disco que eu tenho aqui guardado, aqui está uma parte da minha coleção. Um disco que eu tenho guardado que é da época ainda, que é o Carrossel. Foi o meu primeiro Nossa. disco. Foi. Depois eu tive outros, né? Eu tava ali, tipo, no finalzinho, ainda transitando entre gostar de música infantil e começar a ouvir música pop e começar a abandonar a música infantil. Então eu ainda gostava de Trem da Alegria, eu ainda gostava, tinha disco do Bozo, em casa tinha disco da Xuxa, da Angélica, das apresentadoras infantis, mas não eram meus, eram das minhas irmãs, mas eu ouvia, obviamente, tabela. Mas eu já estava começando a gostar de Madonna, então eu pedi, meus primeiros discos da Madonna foram em vinil. Depois que foi começando a comprar, eu fui começando a comprar em CD. E também uma coisa, ô, Giovanni, que a gente tem que falar é sobre a qualidade, né, dos toca-discos na época, esses 3 em um e hoje em dia os 4 em um, eles são, assim, a qualidade deles é muito boa. E hoje em dia, eu fui aqui no mercado municipal da minha cidade, cara, eu vi um 4 em um vendendo por R$ 600 e o cara não aceitava cartão, era na bucha. E sem a caixa de som. Mas, olha, de verdade, tá até num preço bom, assim. Porque é isso que você falou, a qualidade do som não era assim. Se a gente for falar de valor de toca-disco, a gente vai entrar num campo muito delicado, porque existem diversos tipos de valores de toca-disco. Se a gente for falar aí de coisas novas, a gente vai encontrar aparelhos que custam R$ 300 e aparelhos que custam 50 mil, certo? Sim. E coisas antigas em bom estado, elas costumam ter um valor alto, porque primeiro delas, assim, a qualidade que o aparelho apresenta, né, que já não se faz mais, agora existem outras técnicas de fabricação, então o que se fazia antes não é mais igual ao que faz agora, e principalmente para quem tem essa coisa nostálgica, quem teve, eu tive aquele aparelho, ou uma pessoa mesmo colecionadora de eletrônicos antigos, quando encontra um aparelho desse em bom estado, se interessa. Então, os caras que vendem, né, as revendas, elas acabam colocando o preço pensando nesses públicos. Tanto na pessoa que está procurando um toca-disco da época, para, né, até para ter essa coisa tipo, como que se ouvia um disco, sei lá, nos anos 90, nos anos 80, e também atingir esse público que coleciona esses eletrônicos, entendeu? Antigos. E Giovanni, você falou essa questão de qualidade. Uma coisa que eu lembro, minha família tinha. Também a gente teve muita invasão dos eletrônicos importados, né? Por causa da abertura das Sim. importações nos anos 90. Aiva, eu acho que chegou até Mitsubishi, não sei se era Mitsubishi, eu sei que tinha algumas marcas bem assim, que hoje em dia a gente não encontra mais eletrônicos dessa marca porque eles não produzem mais. Sim. Algumas marcas, tipo a própria Aiwa, a Sempre Toshiba, né, que era japonesa, a Sony, que é japonesa. Foi a época, quando começou o Plano Real, o real ele era um real era $1. Então, muitas empresas, assim, começou essa questão também do consumo de música através do CD, que era feito numa escala bem maior e tal. Então, essas marcas de aparelho, especialmente as que faziam aparelhos que tocavam CD, se estabeleceram no Brasil, né? E foi a época Sim. também que o poder aquisitivo das pessoas melhorou, assim. Muita gente que não tinha uma TV compra uma televisão. Eu, por exemplo, fui ter videocassete em casa ali nessa época, 93, 94, porque foi quando trocou, né, acho que era Cruzeiro, Cruzado, já nem vou lembrar mais, mas quando passou para o Plano Real, a gente conseguiu ter poder aquisitivo para adquirir esses eletrônicos, e começou a ficar mais barato, porque como as empresas se estabeleceram aqui, aí você gera concorrência, e aí o preço cai, né? Exatamente. Você tem a questão também da oferta e da demanda, e aí eles viram que a demanda aqui era boa e eles vieram para cá também. Exatamente. Então foi isso que aconteceu. Só que aí
aconteceu uma coisa bem chata na época, né? Porque com a popularização do CD, as fábricas de vinil elas foram perdendo, né? Foram diminuindo, porque o vinil foi perdendo mercado, a fabricação dele era menor, todo mundo queria comprar CD na época. Na minha casa aconteceu isso, na casa de todo mundo, na verdade, aconteceu isso. E aí aconteceu um movimento que você vê acontecendo o tempo inteiro, que é quando surge uma mídia que, em teoria, né? Porque eu falo em teoria porque eu penso assim, se você tem um equipamento para você ouvir o som, para você ouvir um vinil, um equipamento adequado, bacana, você vai ouvir a melhor qualidade de som que você possa imaginar. Mas na Sim. época essa ideia do digital, eles falavam assim, o digital é melhor que o analógico, então por isso a gente está oferecendo aqui um som com mais qualidade, numa coisa mais compacta, etc, etc. E aí, para você promover uma mídia que está surgindo, que em teoria é superior, você tem que matar a outra. E aí, como que você mata a outra? Você para de fazer os reprodutores, né? Eles pararam de fazer tocar disco, desses de uso Sim. caseiro, né? E aí, por conta da não fabricação mais dos aparelhos, as empresas, né, as gravadoras que produziam, né, as fábricas que produziam os discos pararam de fazer também. Sim, E aí, exatamente. Porque por assim, uma efeito pode falar. cascata, vai parando, vai um para cima do outro. Isso é comum, cara, é mercado. Porque teve um momento também do mercado em que o MP3, né, aqueles MP3 players eram moda, aí veio os iPods, aí veio os streams, aí tipo, cada vez que você desenvolve novos formatos de você acessar uma música, as pessoas vão meio que migrando para esse formato e as outras formas elas meio que vão ficando mais obsoletas, vamos dizer assim. Mas é interessante o que aí que eu sempre falo isso assim, a tecnologia ela é muito louca, né? Que ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e aí chega num momento em que a tecnologia ela tá tão absurda que as pessoas começam a sentir falta do analógico. E aí a gente vai Sim. ver lá nos anos 2000, no comecinho não, na metade dos anos 2000, muita gente voltando a procurar vinil, muita gente voltando tipo assim, procurar. E é engraçado porque nesse momento ali, no metade ali dos anos 2000, eu falo 2006, 2007 mais ou menos, ninguém comprava muito vinil. Você ia nos lugares, nos sebos, nos lugares assim que vendia, você encontrava discos raríssimos a preços muito baratos, porque as pessoas não tinham mais interesse em comprar essas mídias. Exatamente, isso é muito importante a gente pontuar, porque antigamente você. E tipo assim, cara, não só isso. Às vezes você encontrava um disco, sei lá, lacrado por um preço que você paga nele hoje, usado e num estado mais ou menos. Exato, exato. E eu lembro bem, assim, eu recomecei a minha coleção ali em 2007, né? Comprando de novo os discos da Madonna que eu tinha ganhado de Natal, lá na infância. E aí, eu lembro que no ano de 2008, a Madonna lançou o álbum Hard Candy. E aqui no Brasil, a Saraiva Mag Store trouxe algumas cópias, porque como a Madonna ia se apresentar no Brasil, era interessante você vender produtos da Madonna, né? No Brasil, e aí Sim. trouxeram algumas cópias do vinil pra cá, e eu lembro de ter comprado, e aí um amigo meu falou assim, mas pra que você está comprando isso? Tem onde ouvir isso? Existe ainda algum lugar para ouvir isso? Foi o que eu ouvi em 2008. Aí corta para 2015, você vê adolescentes de 14 anos com coleções insanas de vinil, né? Sim, Artistas lançando vinil em 10, 15 edições diferentes, né? De todas as cores e jeitos possíveis. E aí eu fico pensando, se eu não tivesse comprado esse disco na época, eu hoje estaria bem arrependido, porque o valor que chega hoje, um disco como esse, é bem absurdo, pensando que ele foi produzido lá em 2008 e oito e as pessoas viram ele nas lojas e falaram, para que eu vou querer com isso aqui, né? grande, desajeitado, igual o próprio Celebration da Madonna, que hoje em dia nego se mata para comprar um e ele tá Sim, um valor extremamente caro.
extremamente caro, Sim. né? E Mas eu também, achei. Pode falar. não, termina aí porque eu já vou mudar a pauta aqui para aquele assunto que a Tá. gente conversou ontem. Tá. Não, e aí, cara, esse movimento das pessoas voltarem a comprar vinil, ele é interessante, e ele é interessante especialmente nesse momento agora em que o, o, a receita dos artistas é show, certo? Os artistas não ganham Sim, mais gravando o disco. Não, nem por. quem ganhava com disco era a gravadora. Hoje no Spotify da vida, o cara ganha por play, e os valores de play são muito baixos, assim. A não ser que você seja, tipo, Mariana Grande ou um The Weeknd, que são os recordistas de reprodução em Spotify e outras plataformas, você não ganha muito dinheiro com streaming, né? Quem ganha dinheiro é o streaming e a gravadora. Então, os artistas, como uma forma alternativa de fazer receita, começaram a disponibilizar seus catálogos em vinil, em cassete, sabendo que tem um público muito grande. E no ano de 2018, pela primeira vez, não, no ano de 2017, pela primeira vez, as vendas de vinil ultrapassaram compras em Apple, como que chama? iTunes. iTunes, compra de músicas em iTunes e venda de CD. Porque o CD ainda até 2018, 2017, para ali, ele ainda não estava morrendo, né? Ele começou a morrer para Não, agora. E sim. aí a gente viu um movimento assim cada vez crescente de 2018, 2017, 2018, 2019, 2020, assim, a galera explodindo de comprar vinil. E aí você vê aí, ó, várias lojas aqui no Brasil de revenda de vinil, né, que traz esses discos para cá, porque muita gente não tem como importar, não tem um cartão internacional, ou não sabe como importar, enfim. E aí você vê só crescendo esse número, porque o público está cada vez maior. E mais exigente também. Sim, exatamente.